Todo ano de Olimpíadas, a história se repete no Brasil. A falta de investimentos e os atletas brasileiros são criticados pelos seus maus rendimentos na competição, e alguns chegam até pedir desculpas por seus fracassos em não alcançarem seus objetivos, que no caso é ganhar uma medalha. E agora na Olimpíadas de Paris não é diferente. Após críticas na internet, alguns atletas vêm pedindo desculpas e o apresentador da TV Globo, Marcos Mion, publicou um vídeo em sua rede social falando sobre a falta de investimentos no esporte e atletas olímpicos. Confira o vídeo. Partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por não terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem, por favor, cabeça erguida. Vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo, que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte. Não vocês. Aliás, eu fui checar, tá? Para ter embasamento no que eu estou falando, e a média de salário de um atleta no Brasil em 2024 é de R$ 2.000 por mês no site salário.com, tá? Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas nossos atletas disputando e ganhando medalhas. Isso para mim é surreal. Mostra o tamanho do coração do povo brasileiro, mostra que a gente tem muita garra, sim. Pega um cara como Isaquias, de repente, do nada, um brasileiro ganha a medalha olímpica em canoagem. Óbvio que do nada é modo de falar, porque o cara dedica a vida inteira para isso. A gente tem esse esporte no Brasil, mas do nada é a sensação que dá pra gente, pro grande público, porque a gente não acompanha, não fica sabendo de nada, porque não tem investimento. E para pra pensar, sem quase nada de investimento, o cara ganha medalha olímpica contra os melhores do mundo, com países que investem milhões e milhões e milhões nos seus atletas, é surreal. Sabe um nome que resume o poder do atleta brasileiro? A Raíssa. Se você falasse 10 anos atrás que o Brasil ia parar em frente à TV para torcer para a modalidade skate feminino, ninguém ia acreditar, cara. A gente ouve um double fly, backslide, flip, oliete, plec-to-plim, e a gente, sem saber nada do que é, a gente grita como se fosse o Luiz Roberto narrando um gol, gente. Isso é o poder do atleta brasileiro. A Raíssa tem seus patrocínios, mas eles vieram depois que ela ganhou. O sonho é que eles venham antes, que a gente tenha um berço de atletas subsidiados. Eu sou sócio do Clube Pinheiros aqui em São Paulo. O investimento que o clube faz nos seus atletas, porque eu acompanhava muito mais quando meus filhos eram menores, eles faziam os esportes no clube, eu ia todo final de semana e eu via lá as faixas para os atletas, o investimento, as facilidades, né? Os ginásios. É impressionante o investimento que o clube faz, é admirável. E não é à toa que algumas das nossas medalhas venham de lá. Sempre tem atleta do Pinheiros. Tem vários, o William Lima, da Larissa Pimenta, do judô, tudo lá do Clube Pinheiros. Tem muitos atletas olímpicos que saem de lá. Faz muita diferença ter investimento, gente. Eu vi outro dia um post no perfil Camisa 23. São os moleques bons. Para quem gosta de basquete, é uma obrigação seguir esse perfil. E eles estavam falando que a seleção brasileira de basquete tem camisa lisa, não tem patrocinador na camisa. E aí isso me fez pensar, tá? Não tô aqui para criticar ninguém, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou muito fã e tenho muito orgulho do futebol brasileiro, tá? Não sou o maior conhecedor do mundo, mas torço muito e amo nossa camisa, amo os nossos jogadores, nossos atletas, tá? A gente tem atletas incomparáveis no futebol. Ao longo da história, eles nos deram emoções inesquecíveis. Mas numa época onde a seleção de futebol não se classifica e o basquete, com investimento hiper apertado do governo, camisa lisa de patrocínio, vivendo uma realidade triste, a ponto do presidente da CBB, isso segundo o perfil Camisa 23, tá colocando grana pessoal dele para ajudar. Não é o caso de repensar? Não é? Entender que com essa globalização do esporte, assim como os Estados Unidos não é mais o país do basquete absoluto, não, perderam o Mundial para a Alemanha, não estão mais ganhando com aquelas lavadas de 92 do Dream Team. Nós talvez não sejamos mais o país do futebol absoluto, mas sim o país do skate, do judô, do basquete, da canoagem, da ginástica, esgrima, vôlei, tênis. Imagina, pega essa grana e divide de forma mais balanceada.
Chama a atenção das empresas para esses potenciais enormes que existem no nosso país. Vida de atleta é muito dura, muito dura. É a vida inteira dedicada para, às vezes, 1 minuto, para segundos, cara. Que fez mudar muito a minha visão sobre os atletas e entender foi o documentário do Michael Phelps, tá? Isso aqui é uma parte, aqui assistam, tá? Um documentário onde ele fala sobre a saúde mental dele e dos atletas olímpicos. O que um atleta olímpico passa. É muito instável, é violento, é injusto. Agora imagina a vida de atleta olímpico da forma que o Brasil enxerga eles hoje em dia. Imagina. Atletas, quem tem que pedir desculpas é o governo, não vocês. Cabeça erguida, vocês são potências, heróis, vocês são incríveis. Vai, Brasil! Em 2023, o Bolsa Atleta investiu 121 milhões em atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas, para um recorde de 8.292 bolsas concedidas. Em 2024, o recorde foi ampliado, com mais de 9.000 atletas contemplados. O investimento, mais uma vez, supera os 160 milhões. No ano em que completa 20 anos, o maior programa de patrocínio direto a atletas do mundo também é reajustado após 14 anos. O presidente Lula assinou um decreto que aumentou os valores das bolsas em 10,86%. A Bolsa Atleta é um incentivo que vai diretamente para os nossos atletas. Isso faz toda a diferença na preparação deles. Em Paris, dos 276 atletas da delegação brasileira, 87% são apoiados pelo programa, mostrando a importância desse investimento para o esporte brasileiro. André Fufuca, ministro do Esporte, na delegação brasileira em Paris, 241 atletas são apoiados pelo Bolsa Atleta, 87% do total entre as 39 modalidades com representantes brasileiros. 27 terão 100% de atletas bolsistas. Destaques para o boxe, em que os 10 atletas do Brasil são da categoria pódio, a mais alta do programa, destinada aos esportistas mais bem posicionados no ranking mundial e com mais chances de medalhas olímpicas. Além disso, o Ministério investe no esporte de alto desempenho por meio de programas como Revelar Talentos e também via lei de incentivo ao esporte. Tudo isso que nossos esportistas tenham uma infraestrutura adequada e possam focar em treinar e competir, afirma o ministro do Esporte, André Fufuca. Além do Bolsa Atleta, a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Desempenho do Ministério do Esporte investe de outras maneiras para garantir o sucesso de nossos esportistas. O programa Revelar Talentos, por exemplo, pretende dar apoio às equipes e atletas brasileiros que se encontrarem nas fases iniciais do treinamento esportivo. O objetivo é detectar e revelar jovens atletas, desenvolvendo o potencial esportivo de crianças e adolescentes que estão iniciando no esporte de excelência. A Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento também desenvolve ações destinadas à implementação do serviço. Alto rendimento se trata-se da implementação e apoio ao funcionamento de centros de treinamento de alto rendimento para equipes e atletas com índices olímpicos, mundiais, pan-americanos e sul-americanos. Isso inclui a participação em competições internacionais, a realização de eventos esportivos e científicos internacionais, o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico e o fomento ao intercâmbio técnico-esportivo. E é com grande orgulho que destacamos os investimentos no esporte olímpico, um pilar fundamental para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no Brasil. O programa Bolsa Atleta é um exemplo de nosso compromisso, fornecendo suporte financeiro a atletas que representam o país nas mais diversas modalidades. Estamos empenhados em criar um ambiente propício para que nossos atletas possam alcançar o mais alto nível de desempenho, representando o Brasil com excelência nas competições internacionais. Continuaremos a trabalhar
incansavelmente para promover o esporte de alto rendimento e apoiar nossos atletas em suas jornadas, diz a secretária nacional de esportes de alto desempenho, Isiane Marques. Mais investimentos. A lei de incentivo ao esporte também quebrou recordes em 2023. Foram 5.883 projetos apresentados, um aumento de 93% em relação a 2022. Também foi alcançada a marca histórica de mais de 948 milhões captados e 1 milhão de beneficiários atendidos. Já no recorte de propostas voltadas para o esporte de alto rendimento, são 2.178 projetos apresentados e 196 milhões captados. Por meio de lei das loterias, foram repassados no ano passado 400 milhões ao Comitê Olímpico do Brasil, investimento destinado em grande parte a confederações das modalidades filiadas ao COB. Para o Comitê Brasileiro de Clubes, foram repassados 104 milhões. O Programa de Atletas de Alto Rendimento, coordenado pelo Ministério da Defesa com o apoio das Forças Armadas, investe cerca de 6 milhões anuais. Atualmente, 533 atletas militares contam com todos os benefícios da carreira militar, salário, 13º e férias, e assistência médica multidisciplinar, bem como instalações especializadas para treinamento. Desse total, 98 atletas estão classificados para os Jogos Olímpicos, em 21 modalidades. Estes investimentos fornecem aos recursos necessários à preparação dos esportistas e ajudam a criar uma infraestrutura adequada para os treinamentos e competições. Com apoio governamental, os integrantes do par podem se concentrar totalmente em sua performance, sem se preocupar com as outras questões. Focados em alcançar o melhor desempenho possível, nossos atletas servem como exemplo para jovens e adultos, ajudando a promover a prática esportiva como ferramenta fundamental para o aumento da qualidade de vida no país, e também inspirando crianças e jovens a buscarem no esporte um caminho saudável e de inclusão social. O apoio governamental também ajuda na projeção internacional do país, destacando o potencial do país em diversas modalidades esportivas, e não somente como destino turístico, mas como sede para eventos internacionais. No ano que vem, o Brasil receberá pela primeira vez o Mundial de Ginástica Rítmica. Também seremos sede dos Jogos do BRICS em 2025 e em 2027 será a vez da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que pela primeira vez na história será realizada na América do Sul. Os atletas de alto rendimento estão sempre tentando se superar, e essa mentalidade que os mantém no topo, que os coloca entre os grandes da história. Na sua vida profissional, esse pensamento de aprender mais, de conhecer novas competências e de aprimorar aquilo que você tem de melhor é essencial para manter a sua empregabilidade. O nadador Michael Phelps é o maior campeão olímpico de todos os tempos, mas para que ele conseguisse chegar a esse patamar, não bastou apenas a aptidão para o esporte e a vontade de vencer. Phelps precisou se dedicar e se aperfeiçoar cada dia mais os seus movimentos. Em sua rotina, o americano treina por aproximadamente 5 horas todos os dias, além de seguir uma dieta extremamente rigorosa, na qual ele precisa consumir, em épocas de treino, exatamente 12.000 calorias. Tudo isso permitiu que em 2016 Phelps chegasse às 28 medalhas olímpicas antes de se aposentar. Abre aspas para Phelps. Eu acho que tudo é possível, contando que você coloque em sua mente o seu trabalho e seu tempo nisso. Objetivos não devem ser fáceis, eles devem forçar você a trabalhar, mesmo que eles forem desconfortáveis no momento.
quando Novak Djokovic, um dos maiores jogadores de tênis da história, sofreu uma lesão que o afastou das quadras em 2017, ele teve muita dificuldade em voltar a jogar, não por problemas físicos, mas por limitações mentais. Novak não entendia o que estava impossibilitando seu retorno, mas com a mudança de treinamentos e auxílio de sua equipe, ele foi capaz de reverter esse quadro e voltar a ser o número 1 do mundo. Em uma entrevista, Novak Djokovic disse: ainda sou e estou vulnerável. Não tenho vergonha disso. Pelo contrário, isso me torna mais verdadeiramente para mim e para os outros. Permite que eu me aproxime das pessoas. Permite que eu busque fundo e analise o que está acontecendo de verdade dentro de mim. Quando eu descubro, consigo criar uma estratégia de superar esse problema e seguir em frente, como um ser humano mais forte e mais sábio. Novak Djokovic, um dos maiores tenistas da história. Entender e aprender com as adversidades. Nem sempre em nosso trabalho as coisas saem exatamente como planejado, mas não alcançar o resultado esperado ou ser superado por um concorrente é uma grande oportunidade de aprendizado. No mundo dos atletas de alto rendimento, existem diversos exemplos de pessoas que precisaram superar derrotas para voltar ao jogo. A carreira de Serena Williams é um grande exemplo de resiliência. Um fenômeno das quadras, Serena precisou lidar com problemas extra-quadra, inclusive enfrentando o racismo, e também uma queda de rendimento em 2011, quando foi cogitada sua aposentadoria por grande parte da imprensa. A maior vencedora da história do tênis mundial, porém voltou à melhor forma, aprendendo com sua experiência e se tornando uma jogadora ainda mais completa. Serena Williams disse em entrevista: "A grandeza está em ganhar, em perder, está na recuperação, está em todos eles, e além de tudo, em ser gentil consigo mesmas em todas as situações." E mais um exemplo no esporte é o Arnold Schwarzenegger. O ator, conhecido por filmes como Exterminador do Futuro e Conan, teve uma carreira de bastante sucesso como fisiculturista. Em certo momento, Arne percebeu uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre: a chance de se tornar ator, aproveitando skills que não eram necessárias no tempo de atleta e aprimorando outras ao longo de sua nova carreira. O australiano construiu um legado ainda maior no mundo do cinema, sendo reconhecido até hoje como um dos grandes nomes do cinema. Abre aspas para Arnold Schwarzenegger: "Eu tinha uma visão clara de onde eu queria chegar. Você percebe que não precisa prestar atenção nos pessimistas. Quando você aprende essa lição nos esportes, você consegue aplicar essa lição no restante de sua vida." Mas a grande questão que fica em tudo isso é: somente investimentos são suficientes para vencer no esporte? E eu não estou dizendo que não tenha que se investir, claro que tem. É preciso sempre investir em todas as áreas de um país, assim como fazemos em nossas vidas. Obrigado por assistirem o conteúdo e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like.